Fala pessoal, eu sou o Clayton e eu confesso pra vocês que eu não sou muito chegado em redes sociais desde 2018, inclusive é uma coisa que o pessoal cobra bastante, né, de mim, lá no Instagram, fala, ô Clayton, você não posta nada lá, cara, aparece lá, manda mensagem, né, posta um pouco aí do seu estilo de vida, o que você faz, isso e aquilo, só que realmente é uma coisa que eu não me sinto tão à vontade assim, só que... eu já usei bastante o Facebook, tá? Há muitos anos atrás. E na época, sabe o que eu fazia? Eu passava a maior parte do tempo, horas, às vezes uma tarde inteira, uma noite inteira, pesquisando sobre a vida dos meus ex-colegas de escola. Eu olhava o perfil da pessoa, olhava o que ela estava fazendo, no que ela trabalhava, como que estava a vida dela, se ela estava namorando, se tinha casado, se tinha filho, que isso, aquilo. Eu comparava a vida dessas pessoas, dos meus ex-colegas de trabalho, com a minha. Eu não me orgulho de estar compartilhando isso aqui com vocês, mas sim, eu fazia. E na maioria das vezes eu acabava me frustrando, porque parecia que a maioria esmagadora dos meus ex-colegas, a maioria mesmo, tá? 90%, estava se dando bem na vida, enquanto eu estava ficando para trás. Até aquele pessoal que ia mal na escola, tirava notas horríveis, mal sabia ler, escrever e tudo mais aí, até essa galera estava trabalhando, tinha uma vida estável, muitas vezes já estavam casados, tinham filhos e tudo mais, né? Aparentemente tinham um casamento feliz, pelo menos isso que as postagens que eles faziam transmitiam para mim, certo? Eu olhava todo mundo se dando bem na vida, crescendo na vida, enquanto isso eu tava ficando para trás. E eu me perguntava, poxa, onde é que eu tô errando? Quer dizer, eu trabalho pra caramba, trabalho muito, faço hora extra. E sim, galera, quando eu tava em Belo Horizonte, eu saía de casa, era o quê? Um pouco mais de 6 horas da manhã, e tinha vezes que eu chegava quase 10 horas da noite, só pra vocês terem noção, tá? Então, eu trabalhava igual um jumento, igual um condenado, mas minha vida nunca ia pra frente. Sempre tinha alguém melhor do que eu. É claro que depois de um tempo eu entendi que aqui na internet você só mostra para as pessoas o que você quer que elas vejam e esconde todo o resto. Aqui todo mundo é feliz, aqui todo mundo se ama, aqui a vida de todo mundo tá bem, todo mundo ganha mais de 10 mil reais. Se eu pegar meu Instagram agora e abrir, eu só vou ver coisa boa, né? O pessoal na academia, o pessoal na praia com aquela mensagem, viva um dia de cada vez, que isso, aquilo, tudo mais. Só que por trás das câmeras, nos bastidores, existe uma coisa que ninguém vai falar pra vocês. Sempre tem um podrezinho que as pessoas gostam de esconder, tá? Por exemplo aqui, tá vendo esse cenário aqui no fundo? É um cenário simples, minimalista, mas um cenário bonito, ok, né? Eu vou virar minha câmera um pouquinho aqui pra vocês verem, tá? Olha só. Olha só essa bagunça, tá vendo? Isso aqui é que eu tava mexendo com as minhas encomendas lá do Mercado Livre, mas é isso, né? Sempre tem uma sujeirinha que tá ali escondida embaixo do tapete. O que eu quero dizer é o seguinte, muito provavelmente a vida daqueles meus ex-colegas que eu ficava stalkeando não estavam tão diferentes assim da minha. Muito provavelmente eles escondiam a sujeira embaixo do tapete e só mostravam os momentos felizes da vida que eles tinham, né? Os momentos que eles eram vencedores. E como eu falei pra vocês, isso me deixava muito mal, porque eu comparava a minha vida com a vida deles. E assim, galera, eu não tô falando aqui de inveja, tá bom? Eu não torcia pelo mal dos meus ex-colegas, tá? Não queria ver esse ferrando na vida, jamais. Pelo contrário, eu também queria fazer parte daquele ciclo, daquele grupo, o grupo dos vencedores, porque naquele momento eu só era um perdedor. Tudo que eu tentei na vida até aquele momento deu ruim. Parece que minha vida estava assim indo de mal a pior. Inclusive foi até nessa época que eu passei a segunda pior fase da minha vida. Segunda porque a primeira foi quando eu era criança, que eu e a minha família, a gente não tinha nem onde morar. Morava de favor num lugar cedido aqui da prefeitura da minha cidade na época. Mal tinha o que comer, tinha vezes que a gente comia angu para não passar fome. E angu não é aquela coisa chique de restaurante não, tá? Farinha de milho, água e sal. Ou comia isso aí, ou então passava fome. Essa, com certeza, até hoje, foi a época mais escura da minha vida, tá? Porém, quando eu fui para Belo Horizonte, lá em 2013, eu passei por muito perrengue. E principalmente ali na época de 2015, 2016, foi quando as coisas realmente se complicaram. Eu tava muito apertado, galera. Foi quando eu comecei a passar necessidade, tá? Literalmente, eu fiquei sem ter o que comer. Acabou meu dinheiro, né? Eu já tinha feito empréstimo, não tava sobrando nada pra mim.
tudo que eu ganhava já estava contabilizado para pagar minhas contas, né? Aluguel, comida e tudo mais. Só que teve uma vez que eu acabei faltando no trabalho. Na verdade, eu entreguei um atestado, que nesse dia realmente não estava tão legal assim não, né? Só que com esse atestado eu acabei perdendo ajuda de custo, perdi, mas não sei o que era um benefício lá da empresa, eu sei que deu quase R$ 180 de desconto. Detalhe, eu ganhava um pouco mais de R$ 700, tá? Ainda assim, levando atestado, teve um desconto lá de quase R$ 180 no meu pagamento. Resumindo, faltou dinheiro para mim, tá? Chegou uma época lá, galera, que eu não tinha grana para comprar comida. Literalmente não tinha dinheiro para comer. Minha sorte é que meu aluguel, água, luz já estava pago. Que eu sempre gosto de adiantar essas contas aí, tá? Mas não tinha para comida. Eu acabei tendo que pedir grana para minha mãe. Eu pedi R$ 300 para minha mãe emprestado na época. E olha, eu vou falar para vocês, tá? Eu fiquei mal, tá? Fiquei mal. Não de não ter comida, mas de ter que pedir dinheiro para minha mãe. Foi a primeira e a última vez na minha vida. Desde quando eu completei aí 18 anos de idade, tá? Que eu pedi alguma coisa pra ela. Tanto que alguns meses depois eu devolvi R$ 600 pra ela, tá? Na mão. Falei, toma aqui, mãe, ó. E eu jurei pra mim, nunca mais, tá? Pedindo pra minha mãe. Porque assim, galera, minha mãe é gente boa pra caramba. Se eu pedisse, com certeza ela ia ajudar, igual ajudou, né? Só que, na minha cabeça, eu pensava o seguinte, poxa, minha mãe abriu mão de tudo na vida dela, literalmente tudo, para poder cuidar de mim e dos meus outros 3 irmãos. Ela não pôde dar a vida que ela queria pra gente, né? Mas, aos trancos e barrancos, trabalhando em subemprego, de doméstico, ganhando 1/3 do salário mínimo, ela conseguiu cuidar da gente. Então, hoje, eu penso assim, pelo menos, tá? Eu não tenho que estar pedindo nada pra minha mãe. Eu tenho que dar pra ela, não pedir. Então, pra mim, esse foi um dos piores momentos da minha vida. E olha que eu já morei em favela, lugar perigoso. Já morei mais de 2 anos em um cômodo 3x4, aguentando calor, frio e tudo mais. Já fui assaltado aí 3 vezes, 2 das vezes aí apontaram uma arma pra minha cabeça. Só que até hoje o que mais mexeu comigo de momentos, galera, foi esse aí, tá? Eu tenho que voltar a depender da minha mãe, tá? Por um momento, né, uma situação difícil que eu tava passando lá em Belo Horizonte. E se eu pegar como um todo, veja bem, eu fui para Belo Horizonte na metade do ano de 2013 e eu vim embora em janeiro de 2018. Eu fiquei pouco mais de 4 anos e meio em Belo Horizonte. E sabe o que aconteceu? Olha só, quando eu fui, eu tinha quase R$ 200. Eu vou arredondar aqui para R$ 200, tá? Todo o dinheiro que eu tinha, R$ 200. E depois de 4 anos e meio, sabe como que eu cheguei aqui na minha terra, em 2018? Sem nem R$ 1 no bolso e devendo quase R$ 5.000. 4 anos e meio, galera, praticamente jogados no lixo. Eu não fiz nada. E a vergonha de chegar aqui na minha terra com a mão na frente e outra atrás, hein? Sem nada. Aliás, até pior do que quando eu saí. Complicado, hein? Para falar que eu não tive nenhum proveito lá de Belo Horizonte, quando foi em 2017, mais ou menos na metade de 2017, eu ainda estava sem nada, estava devendo pra caramba, só que eu comecei a assistir uns vídeos de educação financeira. Primo Rico, Natália Arcuri, Bruno Perini e tudo mais aí, né? Ali foi um ponto de virada, assim, na minha mente, né? A partir daquilo ali que eu comecei a maratonar esses canais e tudo mais aí, eu comecei a traçar um plano para minha vida. Eu assistia muito, principalmente a Natália Arcuri, eu via ela fazendo aquelas contas, né? Se investir tanto aqui no renda fixa, né? Você vai multiplicar seu dinheiro em tantos anos e tudo mais. E realmente eu comecei a fazer aquelas contas e eu vi que aquilo funcionava, era real. A partir dali eu comecei sim a ter um propósito na vida, ter um norte na minha vida. Eu confesso que isso aí me ajudou bastante, tá, galera? Mas em questão de Belo Horizonte em si, 4 anos e meio praticamente foram jogados no lixo, tá? 4 anos e meio da minha vida passaram que, sinceramente, eu não aproveitei nada, tá? Só que aí aconteceu uma coisa bem interessante, bem inusitada. Ironicamente, o fato de eu estar gravando esse vídeo aqui hoje para vocês, de estar com a vida estabilizada, de ter alcançado a minha independência financeira, aconteceu justamente porque eu saí fora de Belo Horizonte, eu desisti de Belo Horizonte na época, lá em 2018, em janeiro de 2018. Se eu tivesse lá ainda, galera, se eu tivesse permanecido, hoje provavelmente eu não ia estar aqui contando essa história pra vocês não, tá? O que pega? A minha prima, ela me ligou quando eu tava aqui no interior de Minas, né? Eu tava trabalhando de garçom, porque trabalho pra mim, graças a Deus, não faltava, tá? Não ganhava bem, mas também eu não ficava parado não, beleza? Então, no segundo mês já que eu tava aqui, a minha prima me ligou e perguntou se eu queria ir lá pra
a São Paulo morar com ela, que ela tava precisando de alguém para rachar aluguel, que tava muito caro, né? Eu falei com ela, ó, ela não tem o dinheiro, não sei o que e tal. Ela falou que não, que ela me ajudava no emprego, né, tudo mais. Enfim, realmente, ela me ajudou pra caramba, tá? Só que ela tinha me falado que ela chamou outras pessoas, tá? Só que ninguém foi porque todo mundo já tava trabalhando, ninguém queria largar a vida pra ir lá pra São Paulo, tentar sorte em São Paulo, né? E ela falou que ela não me chamou porque realmente ela já tinha desistido, ela achou que eu tava trabalhando lá em Belo Horizonte, deixou pra lá. Quando ela soube que eu tava aqui no interior de Minas, né, na mesma hora ela foi lá e entrou em contato comigo. E eu fui, tá? Eu fui, comecei a trabalhar, lá no supermercado, tava em escala 6 por 1, mas já ganhava o dinheiro a mais, comecei a juntar grana e hoje, graças a Deus, né, como eu falei pra vocês, já tô bem estabilizado, já alcancei a minha independência financeira, tenho uma vida boa, tá? Amém. Não sou rico nem nada ainda, mas não falta carne na mesa não, graças a Deus. Só que eu fico pensando, galera, uma única decisão que eu tomei lá atrás foi responsável por dar esse giro de 360 graus na minha vida, sabe? Poxa, eu poderia ter dito não naquela época pra minha prima, poderia ter falado assim, não, vou tentar a sorte aqui na minha cidade, tá? Arrumar outro emprego, etc, etc. Mas eu disse sim, e eu fui para São Paulo com a cara e a coragem. Então, assim, pode ser que você que está assistindo esse vídeo talvez esteja passando por uma situação parecida com a minha lá em 2018, uma situação ruim, principalmente financeiramente falando aí, tá bom? Só que isso são fases, galera. Eu acho que eventos assim vão acontecer na vida de todo pobre, tá? Pelo menos uma vez, né, na vida da pessoa, ela vai se ver ali no fundo do poço, tá bom? Eu creio que infelizmente seja uma coisa normal, tá? Só que isso também serve para deixar a gente cada vez mais forte, cada vez mais antifrágil, resiliente, porque quando a oportunidade bater na sua porta, e ela vai bater, mesmo que você esteja passando por uma situação ruim no momento, você vai agarrar essa oportunidade com unhas e dentes, não vai deixar escapar, porque você vai olhar para trás, vai lembrar pelo que você passou, os perrengues que você passou ou que você está passando e vai sair dessa situação, porque você não vai cometer os mesmos erros que você cometeu lá atrás. Isso são fases, galera, vai por mim, tá? Tem até aquele ditado, depois da tempestade vem a calmaria, vem o sol, não é? É isso que vai acontecer na sua vida, tá? Um dia você vai olhar pra trás e vai falar, caramba, olha os perrengues que eu já passei, mas graças a Deus, né, tô aqui firme e forte. Igual no meu caso aqui, igual no caso de muitos de vocês aí também, tá? Que eu tenho certeza que muitos de vocês também já passaram por situações bem desesperadoras, de também ter que faltar um alimento em casa, talvez não ter um leite para dar pro filho, né, não ter uma fruta, momentos que vocês pensaram que seria o fim, que não tinha mais nada a fazer. Literalmente chegaram ao fundo do poço, mas conseguiram dar a volta por cima. Inclusive, para você que ficou aqui até agora, comenta aqui embaixo um momento que você, que a sua família passou, que foi extremamente difícil, que vocês chegaram aí no fundo do poço, né? Que vocês acharam que não tinha mais salvação, que não tinha mais nada a ser feito, mas vocês correram atrás e conseguiram superar, conseguiram dar a volta por cima. Deixa o comentário aí que eu vou separar, galera. Eu vou fazer um vídeo dedicado só com esses comentários, tá bom? Tem muita gente nesse momento que tá mal, que perdeu a esperança, acha que a vida dela nunca mais vai mudar, que ela vai se ferrar pra sempre aí, tá bom? Talvez o comentário de vocês possam dar uma luz aí pra essa galera, tá bom? Possa ajudar essa galera de alguma forma, beleza? E é isso, galera. Eu vou ficar por aqui, tá? Muito obrigado por terem ficado aqui até agora. Fiquem com Deus. Valeu, falou e fui! I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch